quarta-feira, todo mundo já está com os olhinhos já. Boa noite a todos, a graça e paz. Vamos começar então nosso estudo, dando continuidade ao estudo sobre o reino de Deus. Temos alguns avisos antes de começar. No final estaremos orando. Se alguém precisar de algum pedido de oração, algum agradecimento, quiser, coloca ali no YouTube que a gente vai estar orando. E aqui o pessoal da igreja também. Vamos estar orando juntos. A partir da quarta-feira que vem, estaremos voltando nossos estudos de quarta às 8 horas. Então não vai ser mais às 7h30, vamos fazer às 8. E a partir de novembro, estaremos voltando com nossos cultos dominicais à noite. Então será às 7h30 da noite, a partir de novembro. Então o primeiro culto de novembro, se não me engano, dia 4 de novembro, que já vai ser ceia, já vai ser na noite. Amém? Então vamos lá para o nosso estudo. A gente já viu sobre o que é o reino de Deus, quem é o rei desse reino, para quem é o reino, qual é o estilo de vida das pessoas que vivem nesse reino. E agora a gente começou a falar sobre as leis desse reino. Então a gente já falou sobre o homicídio, quarta-feira passada a gente falou sobre o adultério, e hoje a gente vai falar sobre os juramentos. Então quero convidar os irmãos a abrir lá em Mateus 5, do verso 33 ao 37. Mateus 5, 33 ao 37. Amém? E diz assim: Vocês também ouviram o que foi dito a seus antepassados. Não quebre seu juramento, cumpra os juramentos que fizeram ao Senhor. Eu, porém, lhes digo, não façam juramento algum. Não diga, juro pelo céu, pois o céu é o trono de Deus. Também não digam, juro pela terra, pois a terra é onde ele descansa os pés. E não digam, juro por Jerusalém, pois Jerusalém é a cidade do grande rei. Nem sequer digam, juro pela minha cabeça, pois vocês não podem tornar branco ou preto um fio de cabelo sequer. Quando disserem sim, seja de fato sim. Quando disserem não, seja de fato não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. Amém. Abaixe a cabeça um momentinho. Paizinho querido, te agradecemos por esse dia, te agradecemos por nos trazer à tua casa hoje, ó Pai, por estarmos assistindo ou ouvindo a tua palavra hoje, Senhor Deus. Que o Senhor venha nos iluminar, que o Senhor venha transformar as nossas vidas, para que possamos ser mais parecidos com o Senhor a cada dia, ó Pai. Pedimos a tua direção, o teu entendimento, que o teu Espírito possa nos ensinar mais e mais, ó Pai, nessa noite. É o que te pedimos, ó Deus, e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, a gente entrou na lei dos juramentos. Quero convidar os irmãos a abrir bem rapidinho em Números 30, comecinho da Bíblia. Números 30, no verso 2. E diz assim: Se um homem fizer um voto ao Senhor, ou uma promessa sobre juramento, jamais deverá voltar atrás em sua palavra. Fará exatamente o que prometeu. Ou seja, Jesus está falando para os seus discípulos e para toda aquela multidão que estava junto acompanhando eles. Vocês viram o que foram falado antes? Não quebre seus juramentos, cumpre os juramentos que fizeram ao Senhor. E é isso, e é sobre esse texto que ele está falando. Tem textos de Deuteronômio também. E é legal que Jesus trouxe à tona o hábito de jurar. Em todo aquele contexto que havia ali, as pessoas
para dar mais crédito à palavra, e até hoje também é assim. Ó, eu vou com você tal dia em tal lugar. Eu juro que eu vou. Está marcado na minha agenda. E nessa época também era assim. Só que Jesus está dizendo, não jure. Não que ele está contrariando a lei, contrariando o próprio mandamento que ele escreveu. Mas ele está falando de um modo, vocês não precisam jurar. No verso 34, Jesus disse, de modo algum jureis. Ele não está falando para vocês não terem compromisso com sua palavra. Mas ele está falando que o juramento de vocês, na verdade, não tem que ser uma lei, ou uma ordem, ou um rito. Algo que precisa passar por um processo, um aperto de mão, algo que simbolize. Mas Jesus está falando que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Que a sua própria palavra seja um próprio juramento. Que o seu estilo de vida seja um juramento. Se você falar para uma pessoa, eu vou estar em tal lugar, em tal hora. Em tal lugar, em tal hora você tem que estar. Porque aquilo prova que o que você falou é verdade. Interessante porque nossas palavras devem ter por si só esse valor de juramento. Hoje é complicado a gente falar em ter palavra, em ter uma pessoa, um homem ou uma mulher de palavra. Ainda mais quando você conhece pessoas que trabalham com pessoas evangélicas e falam, infelizmente quem mais dá calote são os que se dizem evangélicos, são os que se dizem crentes. Aí você fica, nossa, mas por quê? Infelizmente, fama de pastor é uma fama meio suja lá fora. Não que todos os pastores sejam sujos, mas muitos pastores acabam dando calote, acabam falando, não, eu vou pagar, passa 15 anos e não pagam. Então é feio. E aqui Jesus está falando isso. Se a lei diz para vocês fazerem juramento, agora eu vou ensinar vocês sobre a lei. A lei não está dizendo para vocês sempre fazer juramento só quando for verdade. A lei está dizendo para vocês, só falem a verdade. Então, se vocês só falarem a verdade, vocês não precisam fazer um juramento, porque as pessoas já vão saber que o seu sim é assumir um compromisso e o seu não é abrir mão de alguma coisa. E nós devemos pensar muito antes de falar. E quando a gente for falar, a gente tem que falar somente aquilo que a gente vai cumprir. Isso é uma questão de honra, uma questão de integridade. Eu gosto desse texto, porque esse texto, recentemente, na verdade, no último ano, tem falado muito comigo em relação a ter palavra, ter compromisso. Algo que eu aprendi nesse último ano, em alguns cursos que eu estava fazendo, é sobre a palavra tentar. Você faz tal coisa? Você vem comigo tal dia? Você vem na igreja comigo ajudar a colocar os bancos? Vou tentar. Vou ver. Isso, por si só, na nossa mente, significa um bloqueio. Então, quando eu falo, eu vou tentar ir em tal lugar, automaticamente minha cabeça fala, eu não preciso ir, porque eu não tenho um compromisso em ir. Então, eu estou tentando tirar essa palavra do meu vocabulário, estou tentando tirar a palavra tentar, porque tentar não existe. Eu vou tentar pegar alguma coisa. Estou tentando. Não, eu não peguei. Peguei. Então, ou eu consigo, ou eu não consigo. Então, tentar não existe. E eu estou começando a ver esse texto e aplicar na minha vida. Ou eu faço, ou eu não faço. Se eu coloquei minha palavra, eu vou fazer, eu preciso fazer. E eu acho legal, porque quando o Du falou, vou trazer tal texto, tal estudo para a igreja e tal, eu cheguei para ele e falei, não, eu vou te ajudar. Vamos revezar um quarto outro. Beleza. Ele fez a primeira, eu fiz a segunda, ele fez a terceira. Na quarta eu cheguei para ele, não vou conseguir fazer. Não, beleza. Aí na quinta, ele ligou para mim, e aí, tudo certo? Tudo certo. Meia hora depois, não vou conseguir fazer. Aí beleza, falei, não, cara, quarta que vem eu consigo. Aí eu peguei o texto para olhar, deu aquela batida bem forte. Eu falei, não, eu preciso honrar minha palavra. Se eu falei que eu vou fazer, eu vou fazer. Mas porque meu trabalho? Mas porque minha esposa? Mas porque? Eu coloquei minha palavra. Quando eu conversei com ele, eu estava ciente do que poderia acontecer, eu estava ciente dos imprevistos. Obviamente que tem coisas
se chegar numa quarta-feira de manhã e a Anne falar, tô indo pro hospital, eu vou pro hospital e falar, Du, desculpa, cara. Não pode, hoje não dá. Ó, já fica preparado aí, Du. Já tá na reserva. Já tô dando spoiler que eu não vou cumprir o que eu tô falando. Olha que feio. Mas é isso. É algo pra gente pensar. Tem várias coisas na nossa vida que acontecem isso. Infelizmente, tanto no meio cristão ou não, às vezes a gente marca compromisso com as pessoas, às vezes as pessoas marcam compromissos com a gente e alguma coisa falha. Não, sim, eu vou. Chega lá, fica sozinho, fica esperando. Atraso é uma falta de compromisso. Tem uma frase de um filme que eu vi, o filme é muito ruim, mas a única coisa que eu aproveitei do filme é essa frase. Chegue 1 hora adiantado, mas não chegue 1 minuto atrasado. E nossa, faz muito sentido. Então, às vezes, eu prefiro chegar um pouco mais cedo, porque você dá valor àquelas pessoas que chegam cedo. Mas a ideia é sim, sim, não, não. Não existe meio termo. Quero convidá-los a abrir em 2 Coríntios. No capítulo 1, 2 Coríntios 1, do verso 18 ao 20. E Paulo escreve assim aos Coríntios: Tão certo como Deus é fiel, nossa palavra a vocês não oscila entre sim e não. Pois Jesus Cristo, o Filho de Deus, não oscila entre sim e não. Foi a respeito dele que Silas, Timóteo e eu lhes falamos, sendo ele sim definitivo. Ele sempre faz o que diz, pois todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo, com um alto e claro sim. E por meio de Cristo, confirmamos isso, de modo que nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. Amém. Ou seja, Paulo está falando aos coríntios, assim como Cristo é a verdade, assim como Cristo cumpriu tudo o que ele disse, assim como Deus cumpriu tudo o que ele disse por meio dos profetas, por meio da lei, e ele cumpriu tudo isso em Cristo, Cristo cumpriu tudo o que ele falou. E Paulo, Silas e Timóteo também falaram a verdade, e se cumpriu tudo o que eles falaram. Eles não foram assim, vou visitar vocês amanhã. Mas deu uma chuva, não pude ir. Não, se ele falou, eles foram. Obviamente que tinha-se muita dificuldade para se ir até alguns lugares. Paulo fala várias vezes, eu desejo ir a Roma. E poucas vezes, se eu não me engano, só uma vez ele conseguiu de fato ir até a igreja de Roma. Na outra viagem ele não conseguiu ir. Então, mas ele sempre falou, se eu for fazer isso, eu vou fazer isso. Então, se eu for chegar aí e conversar com vocês, eu vou falar a verdade com vocês. E quando Deus fala pra gente, não jure, mas que o seu sim seja sim, o seu não seja não, é algo pra gente refletir. Como está sendo a nossa vida? Nós, como servos, como cidadãos do reino, como embaixadores do reino de Deus aqui na terra, já vivendo o reino dele agora e ainda esperando a vinda de Jesus para confirmar o seu reinado, para finalizar tudo. Será que o nosso sim está sendo um sim duvidoso? Está sendo um talvez? Está sendo um vou tentar? É engraçado que lá em Mateus, quando Jesus fala sobre o juramento, no final ele conclui assim, qualquer coisa além disso vem do maligno. Ou seja, quando falamos sim e não praticamos, quando falamos não e não honramos com o nosso não, isso se torna algo a mais, e esse algo a mais não vem de Deus. Quero convidá-los a abrir mais uma vez em João 8. João 8, nos versos 43 ao 44. Aqui Jesus está dando um chacoalhão nos fariseus. E ele diz assim,
Porque vocês não entendem o que eu digo, é porque nem sequer conseguem me ouvir, pois são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com o seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. É pesado esse texto. Você chegar e falar, ou você chegar e olhar para você mesmo e falar: nossa, meu pai não é Deus, meu pai é o diabo. Porque eu menti, porque eu falhei, porque eu prometi para uma pessoa que eu ia fazer tal coisa e na hora eu deixei ela na mão. Ou eu falei que eu não ia fazer tal coisa e depois eu continuei fazendo. Isso mostra o nosso caráter. E quando Jesus fala isso, essa é a lei. A lei diz: quando vocês forem jurar, cumpra. Eu já digo, não jurem, porque toda palavra que vocês disserem tem que ser verdade. Há algo além disso, é mentira. E a mentira não vem de Deus. Para encerrar, eu quero trazer uma parábola para vocês. Vamos pensar nela um pouquinho. Deixar um pouquinho com gostinho do que está por vir ainda. Está lá em Mateus 21. Dos versos 28 ao 31. Se chama a parábola dos dois filhos. Eu achei essa parábola interessante, a gente não vai falar muito sobre ela, por isso que a gente vai deixar o gostinho para depois. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. A parábola diz assim, Mateus 21, do verso 28 ao 31. O que acham disso? Um homem tinha 2 filhos, disse ao mais velho: filho, vá trabalhar no vinhedo hoje. O filho respondeu: não vou, mas depois mudou de ideia e foi. Então o pai disse ao outro filho: vá você. E ele respondeu: sim, senhor, eu vou, mas não foi. Qual dos dois obedeceu ao pai? Eles responderam: o primeiro. Então Jesus explicou: eu lhes digo a verdade, cobradores de impostos e prostitutas entrarão no reino de Deus antes de vocês. Então, aqui eu quero deixar uma pergunta para vocês, a mesma pergunta que Jesus disse: qual dos dois obedeceu o pai? O primeiro ou o segundo? O primeiro? Primeiro? Segundo? Quem dá mais? Terceiro? Então tá. O primeiro obedeceu ao pai, porque o pai falou: me ajude no vinhedo. Ele falou não e foi. O segundo falou sim e não foi. Ambos não cumpriram a própria palavra. Você vê que os dois tiveram a mesma questão? Ou seja, se a gente for trazer para a parte do juramento, ambos quebraram a promessa. Então ambos falaram sim e não foram, falaram não e não e foram. A questão do contexto que Jesus está dizendo aqui é bem claro. Quando o segundo disse não vou, mas depois mudou de ideia, na Almeida está traduzido como se arrependeu. Ou seja, ambos pecaram, mas aquele que está certo é aquele que se arrepende. Ou seja, que esse texto para a gente hoje possa trazer essa ideia de arrependimento. Se em algum momento da minha vida eu falei sim para alguma coisa e não cumpri, ou se eu falei não, eu não vou fazer, mas continuei fazendo, que nós possamos nos arrepender dessas ações e continuarmos vivendo a vida que Deus planeja para a gente, a vida que Ele falou: ó, façam isso porque vai dar certo. Aqui Jesus não está dizendo que isso é uma doutrina, uma regra, algo que vocês têm que seguir fielmente ou vocês vão morrer. A questão é que a gente vai morrer pela questão de se separar de Deus. Mas Ele está falando: se vocês seguirem aqui, vai dar bom. Vão por este caminho que é o melhor. Às vezes vocês podem não gostar, mas é o melhor. E seja fiel até o fim. Amém? E é esse o texto de hoje. Um texto bem tranquilinho, mas pelo menos comigo falou bastante em relação a compromisso, em relação a
Não simplesmente fazer promessas em momentos oportunos, mas sim sempre ter uma palavra íntegra, uma palavra de honra. E assumir os atos. Não vou poder ir lá. Então, não adianta, tipo, não, mas se eu for lá eu posso ganhar tal coisa, querendo ter... Não, se eu falei que eu não posso ir, eu tenho um outro compromisso, eu tenho outro compromisso. A não ser que alguma coisa altere e você fala, ó, o compromisso já não está aqui, então agora eu posso. Mas não fazer algo por interesse, fazer algo querendo ganhar alguma coisa em troca. Mas sim, sim e não, não. Que a gente possa ter essa palavra. Amém? Tem alguns pedidos? Não? Não? Miguelzinho? Então vamos orar. Paizinho querido, te agradecemos pela tua palavra hoje, ó Pai. Nos ensine, Pai, nos corrija, nos ajude a continuarmos em seus caminhos, ó Pai. Nos ajude a termos palavra, a termos algo que realmente tenha valor, ó Pai, algo que as pessoas possam olhar e dar valor ao que nós estamos fazendo, ao que nós estamos falando, Senhor Deus. Te pedimos por todas as vidas que estão aqui hoje, ó Pai. Abençoe a Miriam, o Zé, Senhor Deus. Coloque suas mãos sobre a vida deles. Livra-o, Senhor Deus, de toda e qualquer enfermidade, ó Pai. Abençoe a Mica, o Miguelzinho, Senhor Deus. Abençoe o lar deles, ó Pai. Abençoe o Du. Abençoe todos eles, Senhor Deus, que eles possam ver a Tua mão, ver o Teu agir a cada momento, Senhor Deus. Abençoe a Marta, ó Pai. Abençoe o Lucas. Que o Senhor esteja nos lares deles, Senhor Deus. O Gabriel, o Vilmar. Que eles possam estar cada dia mais firmados em Ti, Senhor Deus. Abençoe a vida do pastor, ó Pai, do Eduardo, da Alessandra, da Maria Eduarda, do Calebinho, Senhor Deus. Que eles possam estar todos sentindo o Teu amor, sentindo a Tua companhia, ó Pai. E também te peço pela minha vida, pela vida da minha esposa, Senhor Deus. Que o Senhor continue a nos guiar e nos direcionar, ó Pai. É o que te pedimos, Senhor Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus, ó Pai. Amém, amém e amém. É isso aí, pessoal. Boa noite a todos. A graça e paz. Tadã!